A Prefeitura do Rio realizou o leilão eletrônico das CEPACs, Certificado de Potencial Adicional de Construção, que foram compradas em um só lote pelo Fundo de Investimento Imobiliário Porto Maravilha, criado pela Caixa Econômica Federal. O fundo adquiriu todas as CEPACs por R$ 3.508.013.490. O presidente da Caixa destacou a importância desse modelo para todo o país. Temos alguns anos que o Rio volta a ser a cidade maravilhosa que ele sempre foi. E a gente vê, né, que no fundo esse acontecimento está justamente a união dos três poderes. Eu acho que isso é fundamental. O presidente da Companhia de Desenvolvimento do Porto do Rio, Jorge Arraiz, após o leilão, anunciou as mudanças que serão feitas pelo consórcio na região da zona portuária. São 5 milhões de metros quadrados de área, faremos 700 quilômetros de obra de infraestrutura, 70 quilômetros de vias, 4 quilômetros de túneis, a derrubada da perimetral, então obviamente que isso gera um dinamismo econômico e muito emprego. O prefeito Eduardo Paes ressaltou em seu discurso de agradecimento a importância da Câmara Municipal do Rio de Janeiro para a implantação do consórcio. De acordo com o prefeito, se não fosse a modernização do Poder Legislativo, o consórcio não teria sido viabilizado. Se a Câmara de Vereadores não tivesse aprovado, entendido e compreendido a importância desse projeto, nós não teríamos avançado, né? Esse arcabouço legal, institucional bem montado e bem modelado pela Câmara foi fundamental. A revitalização da zona portuária e a segunda fase da obra do Porto Maravilha só serão possíveis por conta da agilidade e modernização do Poder Legislativo. Pelo menos foi o que o prefeito Eduardo Paes declarou durante solenidade. É isso mesmo, presidente? Qual a importância da Câmara Municipal do Rio de Janeiro para a realização destas obras na cidade? Eu vou começar sobre o aspecto do bom relacionamento entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Quando o prefeito Eduardo Paes faz essa referência à Câmara Municipal, nós temos que retribuir também a diligência do seu governo. Porque hoje, as propostas que chegam à Câmara Municipal vêm acompanhada do seu representante legal, aquela autoridade pública municipal, secretário, que é o responsável pelo encaminhamento desta mensagem, que contribuiu para a sua redação e vem à Câmara sempre prestar os esclarecimentos. Essa prática é saudável, porque aproxima os poderes, faz com que haja uma plena integração e, com isso, podemos agilizar e complementar, melhorando as propostas que aqui chegam. A mensagem que revitaliza a área portuária, que cria o Porto Maravilha, é um exemplo desse tipo de ação conjunta entre o Executivo e o Legislativo. Por quê? Como nós sabemos, a maior parte das regiões portuárias do mundo, ou ela se referencia por ser algo maravilhoso, né, que encanta a todos que lá chegam. Por exemplo, temos Barcelona, temos Porto Madeiro aqui na Argentina, em Buenos Aires, e tem outras que a referência é a degradação. Citamos como exemplo a cidade do Rio de Janeiro. Para nossa tristeza. Durante 30 anos, vem se discutindo como recuperar essa região tão importante da cidade, né? Um ponto de acesso à cidade do Rio de Janeiro. O projeto se arrasta há 30 anos, mas como obter recursos da ordem de 7 bilhões de reais para fazer o que está ali projetado? A Prefeitura
mandou uma proposta à Câmara com o seguinte escopo. Habitualmente, todas as regiões da cidade têm os seus parâmetros urbanísticos definidos. Um determinado local pode-se construir o equivalente a 3 vezes a metragem quadrada do terreno, em outro 2 vezes, em outro 80%. A Prefeitura estabeleceu um parâmetro e encaminhou à Câmara. É permitido aos proprietários construir hoje o equivalente a 1 vez a metragem quadrada do terreno. Se o terreno tem 1.000 metros quadrados, ele pode ali construir 1.000 metros quadrados. Entretanto, se desejar construir mais, dentro de um parâmetro estabelecido, dentro de critérios estabelecidos na proposta que chegou à Câmara, poderemos adensar, sair de 1 para 2 vezes, ou de 1 para 5. E essa diferença do 1 até esse limite máximo estabelecido passa a ser pago à Prefeitura, o equivalente a, por cada metro quadrado, um valor estabelecido que a gente chama de CEPAC, que é o potencial construtivo a ser agregado naquela área. Dessa forma, gerou-se em torno de 4 milhões de CEPACs, que serão vendidas em asta pública para os empreendedores que desejarem construir na região portuária. E este dinheiro será revestido para as obras de saneamento e recuperação da região portuária. De imediato, veja como é bom nós termos um governo que tem uma boa relação com o Poder Executivo estadual e federal. De imediato, graças a essa boa relação, o Poder Central, a União, o Governo Federal, já adquiriu de imediato 3 bilhões e 500 milhões de reais em CEPACs, já repassando esse recurso para a instituição que foi criada para gerir as obras do Porto e cuidar desta região. Ora, já temos 3 bilhões 508 milhões para destinar para a obra de saneamento naquela região, retirada daquela perimetral, de parte da perimetral, iniciar as obras de drenagem, de galeria de toda aquela região, enfim, iniciar toda a revitalização. Com isso, um sonho, uma lenda de 30 anos se transforma em realidade na cidade do Rio de Janeiro. E a região portuária será um marco histórico na nossa região, a referência, o cartão postal da cidade do Rio de Janeiro. Aliás, mais um dos muitos cartões postais que nós possuímos. E sem ônus para o poder público, porque nesse consórcio, quer dizer, toda a parte de saneamento, também da coleta de lixo, inclusive como um novo modelo, né, do lixo sendo seletivo, enfim, sem ônus para a população. Pois é, recordo-me de 1982, quando o governador Leonel Brizola, o saudoso governador Leonel Brizola, disse assim: os recursos estão na cabeça do bom administrador. E ainda bem que isso é verdade. E aí está um exemplo saltando os olhos de todos nós. Viabilizada a obra de recuperação da área portuária, graças a essa engenharia e a plena integração entre os poderes. Presidente, a revitalização do Porto compreende uma mudança do trabalhador morando mais próximo do local do trabalho? Pois é, o centro do Rio hoje é completamente abandonado. Se nós observarmos, quando se fala em áreas residenciais no centro do Rio, a referência são as favelas, as comunidades mais humildes, que ocupam as nossas encostas. Ali não. Ali, o sucesso de todo empreendimento está em você, com antecedência prévia, identificar quais são as suas reais necessidades. Ora, se nós vamos ter uma região revitalizada, com um centro forte de comércio ali instalado, claro, se você não tiver mão de obra próxima para atender a essas necessidades, a tendência é, cada vez mais, você ver essas comunidades sendo ampliadas. Já não dá para ser mais geograficamente, mas vai de forma vertical. Com esse projeto, não. Está tudo previsto, inclusive o número de residências necessárias para atender e aproximar a mão de obra das necessidades do local.
Bom, e o Rio de Janeiro sempre foi também uma cidade, por ser muito politizada, muitas vezes o público e o privado nem sempre caminharam na mesma direção. E esse empreendimento, esse investimento demonstra o quanto o Rio também avançou nesse sentido. Em todos os aspectos, né? Se nós observarmos, por exemplo, em relação à questão das Olimpíadas, a cidade necessita de em torno de 10 mil novos quartos. Se não houver uma plena integração entre o público e o privado, claro que isso não vai se consagrar, não vai se efetivar. Não adianta imaginar que você vai conseguir estimular a iniciativa privada a fazer investimento naquilo que não lhe é rentável, que o exponha a um insucesso e à falência. Claro que ninguém vem para se falir. Eles vêm dentro de uma proposta que acredite que seja viável. Ora, a agenda da cidade do Rio de Janeiro é a melhor agenda de todas as capitais do mundo, pelo menos nos próximos 6 anos. Tudo que você imaginar vai acontecer no Rio de Janeiro. Copa do Mundo, os Jogos Mundiais Militares, Copa das Confederações, Copa América, teremos Copa do Mundo, Olimpíada. Então, tudo que está acontecendo contribui sobremaneira para o sucesso e a garantia de que esses investimentos terão retorno. E, mais uma vez, nessa parceria entre a Câmara Municipal do Rio de Janeiro e a Prefeitura, fizemos uma nova legislação, que é o chamado Pacote Olímpico, estimulando a iniciativa privada, dando-lhe estímulos, né, cada vez maiores, por exemplo, isentando de pagamento de impostos, de ISS, de IPTU, para aqueles que começarem a investir agora na cidade, construindo hotéis que nós tanto necessitamos. A resposta é que já temos uma previsão de 8 mil quartos já em andamento para atender já a Copa do Mundo. Então, essa parceria entre os poderes e entre o público e o privado, certamente se conduz sempre ao sucesso, quando é feito de uma forma clara, sincera e onde ninguém é iluminado, achando que ele é dono da razão, mas que as coisas são articuladas e construídas de comum acordo. Bom, e com isso, geração de empregos, né? O Rio de Janeiro se torna um grande polo de gerador de emprego. Pois é, o Rio de Janeiro é referência sobre todos os aspectos. Sobre todos os parâmetros sociais que se possa imaginar, o Rio hoje é referência. Né? O carioca tem que ter orgulho desta cidade, cada vez mais, porque nós somos o foco do mundo nos próximos 4 anos. E o senhor acredita que a cidade vai precisar de muitas mudanças, até mesmo a Copa, as Olimpíadas? Quer dizer, a cidade vai passar por grandes mudanças, quer dizer, todas essas que o senhor falou e mais outras, quer dizer, que ficarão como investimentos, por exemplo, para a área social, para a área da saúde? Eu não tenho a menor dúvida. O legado desses grandes eventos, a gente já está vendo hoje saltando os olhos. Exemplo, a Transcarioca, já iniciamos, a Transoeste, vamos ter a Transbrasil, são corredores que vão integrar a cidade de ponta a ponta. Por exemplo, hoje, você para se deslocar de Santa Cruz até a Barra da Tijuca, perde-se em torno de 2 horas e meia, 3 horas. Imagine uma pessoa que mora em Santa Cruz e precisa trabalhar na Barra. Ele perde 2 horas e meia para vir e 2 horas e meia para voltar. E o custo de tudo isso, né? Hoje, daqui a 1 ano, já será diferente. Com a inauguração da Transoeste, essa diferença, esse deslocamento, vai se dar em 40 minutos, 35, 40 minutos. Olha a importância dessa artéria para a cidade do Rio de Janeiro. A mesma coisa, nós falamos da Transcarioca e também da Transolímpica, que estão agora em processo de discussão na Câmara de Vereadores e certamente será aprovada, e nós vamos ter uma artéria interligando a Barra da Tijuca a Deodoro, proporcionando para que o povo da Zona Oeste tenha um acesso rápido à Barra da Tijuca em apenas 12 minutos, quando hoje essa locomoção, essa distância é ultrapassada em pelo menos 1 hora. Então, esse legado, né, e tantos outros equipamentos que estão sendo construídos e ainda serão construídos, reverterão em benefício da população de nossa cidade.
Perfeito. Então, para terminar, presidente, o senhor diria que essas são formas do próprio eleitor identificar a importância, né, do trabalho legislativo na administração da cidade? Pois é, eu tenho dito permanentemente, tudo de bom que acontece no Rio tem a assinatura da Câmara de Vereadores. E é absolutamente verdadeiro o que eu estou dizendo. Se você observar as últimas ações do governo municipal, a boa relação entre esses entes federativos também perpassa pela Câmara de Vereadores. Tivemos agora a criação da Autoridade Pública Olímpica, conduzida pelo governo federal, só viabilizada pela diligência da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que, em tempo recorde, aprovou a legislação permitindo que a cidade participasse desta nova entidade que vai gerir e dinamizar e concretizar todos esses projetos para as Olimpíadas. Então, eu digo, o povo tem consciência e procura externar a cada um que nos ouve da importância do Poder Legislativo Municipal, da sua diligência, da sua responsabilidade na condução e trato da coisa pública.